Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vim trazer um vídeo sobre o trabalho com STEAM. Então, se você é professor de ciências ou de áreas correlatas, você com certeza já ouviu esse termo. O trabalho de STEAM, ele geralmente é cobrado em escolas grandes e, claro, escolas que tenham equipamentos e que tenham uma sala específica para isso e que tenham um técnico para manusear as máquinas. Mas, geralmente, esse tipo de trabalho fica a cargo dos professores de ciências. E na escola que eu atuo, eu fico com uma parte de STEAM, porque eu dou aula no ensino fundamental, e é no ensino fundamental que eles mais aproveitam esses tipos de atividades, porque no ensino médio, geralmente, eles são mais focados em vestibulares, e aí todas as atividades, elas são guiadas para esse tipo de objetivo. Claro que eles também, de uma certa forma, acabam trabalhando com novas tecnologias e acabam abordando um pouco do STEAM, mas o ensino fundamental ele tem uma visão diferenciada. E quando eu entrei nessa escola, que eu fui cobrada para fazer um trabalho como esse, eu não achei conteúdos assim disponíveis no YouTube, por exemplo. Tem livros sobre esse assunto, mas é difícil a gente conseguir entender e ter criatividade para isso. E é claro que a escola me deu um suporte e agora eu compartilho com vocês o que eu faço geralmente com o 7º ano trabalhando STEAM, e eu espero que dê para entender todos os passos desse trabalho. Então eu trabalho com STEAM relativamente recente, mas eu vejo um grande potencial e o quão bom é fazer um trabalho desse tipo se ele é bem guiado e se ele é bem pensado. Não existe uma regra para fazer um trabalho com STEAM, ele é algo que você consegue fazer coisas muito grandes, diferenciadas, existe uma infinidade de possibilidades, mas como eu sou professora do 7º ano, eu preciso trabalhar com esse tipo de projeto, eu linko os conteúdos que eles têm conceituais com o trabalho que eles têm que desenvolver, então, no Espaço Maker. Esse trabalho, ele dura um semestre, então é um trabalho longo, é um trabalho que eu dou um roteiro para eles irem preenchendo, porque tem semanas que a gente não vai pegar nesse trabalho e tem semanas que é bem intenso o trabalho, então isso acontece porque eu preciso dar conta de todas as outras atividades que estão acontecendo na escola e dos conteúdos deles também. Então eu divido esse trabalho em aproximadamente um semestre. Bom, a primeira etapa desse trabalho, eles fazem oficina a cada etapa para eles aprenderem a manusear as máquinas ou a manusear os programas em específico. Então, a primeira etapa desse trabalho eles precisam escolher 5 animais que tenham no bioma ou no ecossistema que eles estão responsáveis. Então, para isso, eles vão pesquisar e depois eles vão fazer uma oficina com o programa Inkscape, que eles vão vetorizar imagens para que a gente corte essas imagens utilizando a cortadora laser. Esses animais, eles geralmente ficam em MDF e eles são adicionados ao diorama dos alunos. E eu peço para eles pintarem sendo o mais realista possível. O desafio também dessa parte do Inkscape é eles pensarem no tamanho. Isso já é um pouco desafiador, às vezes eles erram e tudo bem, mas eu sempre peço para que eles tenham noção de escala. Então, a gente no diorama não pode ter uma árvore pequena com um animal, por exemplo, um tatu maior do que a árvore, por exemplo. Então, eles precisam ter essa noção de escala e eles vão errando e eles vão acertando no próprio diorama, o que é ótimo. Em uma próxima etapa, eu peço para que eles façam um croquis de como vai ficar o diorama deles. Então, como eles pensam em distribuir as árvores, se vai ter rio, qual a dimensão desse rio, onde estão alocados os animais, quais as cores que eles vão utilizar, porque dessa maneira eles também vão ficar mais organizados quando eles forem montar, porque na montagem é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e se eles precisam pensar ainda como eles vão fazer,
fica perdido e a gente acaba perdendo muito tempo. Então, o croquis, antes da gente ir para a parte de montagem mesmo, ele é essencial. E também a gente vai ter uma noção do quanto de tinta eles vão utilizar, quais as cores de tinta que eles vão utilizar, quais materiais eles estão imaginando em colocar, e aí a gente já prepara aquele ambiente. E uma próxima etapa, eles fazem oficina de árvores. E nessa oficina, eles aprendem a construir uma árvore o mais realista possível, e o desafio dessa parte deles é construir árvores que pareçam com o bioma ou ecossistema que eles estão responsáveis. Então, por exemplo, na Amazônia, eles já aprendem quando a gente está em sala de aula que é uma floresta alta, é uma floresta densa, então eles têm que ter essa noção para eles conseguirem construir também essas árvores fiel ao real. O cerrado, por exemplo, eles têm que construir os troncos com as árvores tortas. E durante as aulas conceituais eu vou dando dicas para eles do que eles precisam colocar no diorama. Então eu falo, ó, pessoal do cerrado, presta atenção, como é o tronco, como é a cor da flor, como é a cor da folha. No mangue, eles têm que construir com aquelas raízes, né, que são as raízes escoras. Então precisa ficar bem característico do ambiente que eles estão responsáveis. Lembrando que todo o conteúdo de reino animal, reino vegetal, está sendo ministrado junto com essa execução. Então, por isso eu consigo também dar algumas dicas para eles e dessa maneira eles conseguem ter uma noção de como deixar o diorama o mais próximo possível do real. Na última etapa desse projeto, a gente vai também para o espaço maker, é um espaço bem grande, bem amplo, com muitos equipamentos que a gente tem. E nesse espaço, eles pegam os animais que já estão cortados, eles pegam as árvores que já estão feitas, a gente dá uma base para eles, que é uma base que a gente utiliza de espuma, porque fica fácil, por exemplo, eles cavucarem para fazer rio, profundidade, fazer relevo. E aí dentro dessa espuma eu peço para eles primeiro desenharem onde vai estar o rio, qual vai ser a dimensão, para eles estudarem um pouco o espaço, a escala, e aí depois começa a montagem e aí aquela festa, porque eles adoram mexer com tinta, com cola quente, com estilete. E a gente fica sempre vigiando, assim, é bem tranquilo esse tipo de atividade e eles se divertem muito. Tá, e a última parte desse projeto é deixar a maquete interativa, ou seja, formar um diorama. A gente faz o seguinte, a proposta desse ano, na verdade, né, foi uma proposta de colocar som. Então, eles têm uma oficina para mexer no Scratch, que é um programa para você programar sons. E eles aprendem, eles programam, eu deixo uma aula para eles fazerem essa programação. E depois a gente dá os kits de Make. Então, nesses kits, eles aprendem a fazer as conexões. E quando você toca em algum ambiente, ou em algum animal, ou em algum ser vivo do diorama, vai emitir aquele som. Nesse ano, eu deixei eles escolherem o som. Então, eles podiam escolher o som de um animal, ou o som do ambiente, som do mar, por exemplo, ou o som de algum som característico daquele ambiente, ou também tiveram alguns grupos que narrou o ambiente, então falou do relevo, falou do solo, falou das árvores, então ficou bem livre. O único desafio deles era programar o som e tentar conectar esse som junto com o computador. Bom, esse é o trabalho que eu desenvolvo com o 7º ano, é um trabalho que eu sou apaixonada, porque é um trabalho que acaba linkando vários conteúdos que eles têm durante um semestre e eles têm que pensar em um conjunto de fatores para aquele bioma dar certo. Então não adianta ter só vegetação, não adianta ter só o solo ou só o rio, não adianta fazer um bioma sem, por exemplo, a biodiversidade animal. Então, a gente acaba conversando e trocando bastante ideia durante a execução desse projeto, o que fortalece o conteúdo que é ensinado durante as aulas conceituais. Eu espero que tenha dado para entender. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu tento te ajudar. E se você também tem alguma ideia,
sempre compartilhe, porque é essa a minha intenção. Um beijo e até o próximo vídeo.